Deus abençoe a todos. Graça e paz, irmãos. Esta canção que vamos cantar diz: Ele é o meu pastor. E é muito bom saber que Jesus Cristo é o bom pastor. Quando o salmista, no Salmo 23, diz: certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias, e habitarei na casa do Senhor por longos dias, é a certeza de que na pessoa de Jesus nunca faltará sobre nós a bondade e a misericórdia dele. É bom saber que todos os dias, ao acordar pela manhã, as misericórdias do Senhor são renovadas em nós. E é muito bom saber que Jesus, o nosso bom pastor, nos sustenta, nos guarda em todos os momentos. 51 anos desta igreja, sabemos que Jesus, o bom pastor, sempre esteve cuidando desta igreja e cuidará eternamente. Amém? E Deus abençoe.
Graça e paz, irmãos. Essa canção que vamos cantar diz: Ele é o meu pastor. E é muito bom saber que Jesus Cristo é o bom pastor. Quando o salmista, no Salmo 23, diz: certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias, e habitarei na casa do Senhor por longos dias, é a certeza de que na pessoa de Jesus nunca faltará sobre nós a bondade e a misericórdia dele. É bom saber que todos os dias, ao acordar pela manhã, as misericórdias do Senhor são renovadas em nós. E é muito bom saber que Jesus, o nosso bom pastor, nos sustenta, nos guarda em todos os momentos. 51 anos desta igreja, sabemos que Jesus, o bom pastor, sempre esteve cuidando desta igreja e cuidará eternamente. Amém? Que Deus abençoe.
meu tempo de ministério, como pastor, que já vai quase 30 anos, Deus sempre me deu o privilégio de ter pessoas muito boas, líderes do meu lado. Isso é uma bênção de Deus para mim, desde lá do início. E isso foi a nossa trajetória, quando começamos o ministério lá no Jardim Mel, depois em Jundiaí, onde ficamos 20 anos. Aqui também chegamos, Deus nos abençoou com liderança que já estava. Alguns que para cá vieram, e aqui chegaram, gente boa, gente de liderança. E uma dessas pessoas que Deus colocou do meu lado, durante bom tempo, se tornou um grande amigo, é o pastor Elias. Meu querido amigo que foi bênção na minha vida lá em Jundiaí, foi líder conosco lá, e depois tive o privilégio de vê-lo indo para o ministério. Hoje está fazendo um grande ministério lá na primeira igreja batista de Itacoaxetuba. Ele está junto com a Cris e com a Isabela, sua filhinha. Já tivemos um momento muito gostoso lá em casa, e com certeza Deus vai nos abençoar nessa noite. Alegria, beleza, você é tudo. Você sabe que eu estou falando isso, não é aquela coisa assim que você falar dentro da igreja vai uma alegria ter você que eu nem te conheço. Não é isso, para mim é uma alegria enorme. Elias é um amigo do coração, tenho certeza que Deus o tem usado para falar conosco nessa noite, em nome de Jesus. A graça e a paz de Jesus a todos. Amém. Bom, o pastor Jonas é um grande amigo, me ajudou num momento muito difícil da vida, da nossa vida como família, né? E isso criou entre nós um laço de amizade muito grande. É um prazer, uma honra para mim, uma responsa, né? De pegar aqui, e eu agradeço de verdade, de coração, o convite por estar aqui. Há uma ligação pessoal com essa igreja que vocês não sabem. O pastor Sidney, que foi pastor aqui durante muitos anos, nós nascemos na mesma igreja, fomos pastoreados pelo mesmo pastor durante um longo período da nossa vida. Claro que ele é mais velho que eu, bem mais velho que eu, mas eu convivi muitos anos com ele, assisti o casamento dele, por exemplo. Era bem garoto, claro, mas ele estava lá. Então a gente tem uma ligação de muitos anos. Meu pai foi líder, tanto meu, na minha geração, como foi líder dele, o mesmo pastor. Então há um contato. Me lembro quando ele foi pastor e veio para essa igreja, assim, claramente eu me lembro dessa época. Então existe essa ligação. E agora, através do pastor Jonas. Né? Gostaria de, antes de a gente cantar uma música, eu vou ter que, como estava assim, vai ter que ser o estilo tipo bossa nova, assim, né? Sentado, com um violão, né? Um cantinho, um violão. Bem dizer ao Senhor para sempre. Senhor,
agradecer mais uma vez por estar aqui. Como pastor disse, eu sou pastor da Primeira Igreja Batista em Itaquaquecetuba. A gente tem sido bem abençoado lá, Deus tem guiado as nossas vidas, tem dirigido o nosso caminho. Nós estamos transicionando para a igreja de células. Deus tem abençoado bastante essa ideia, esse projeto que tem acontecido ali. E a gente tem uma série de desafios pela nossa frente, não é? Nesse momento eu não estou suportando muito os meus desafios, porque eu estou passando por um problema renal meio complicado. Vocês até desculpem sair aqui no culto algumas vezes, falando que não está gostando do culto. Não é isso, aqui eu estou com quase 3 meses já enfrentando um problema renal que está complicando um pouco a minha vida, mas se Deus quiser, em alguns dias vou estar livre disso, né? Alguém já falou assim, pastor, canta aquela música, remove a minha pedra, né? Ai, rapaz, essa música, eu não gosto dessa música, a música é muito teológica, é ruim cantar essa música. Não está difícil para mim esse negócio de remove a minha pedra. Talvez é isso, né? Se eu cantar essa música, quem sabe, né? A minha pedra vai sair, mas ela está bem chata mesmo, o negócio está insistindo comigo. Mas um dia tudo isso resolve. Certo pastor, ao ver uma igreja que pastoreava um esfriamento espiritual muito grande, estava negligenciando a palavra de Deus, desobedecendo os preceitos de Deus, ele chocou a sua congregação um dia, num domingo, ele disse assim, olha, domingo que vem nós vamos fazer a cerimônia do sepultamento da nossa igreja. E aí ele convocou todos os membros para que viessem naquela cerimônia fúnebre que ia acontecer no domingo seguinte. Bom, chegando no domingo seguinte, não há dúvida, a igreja estava lotada, né? Até aqueles irmãos que nunca mais vinham, né? Sabe que a igreja tem aqueles que estão no hall, no rolo e no ralo, né? E aí ele tinha, todo mundo estava presente nesse dia. Até o cara que nunca mais tinha vindo na igreja, até acho que gente que estava já entregando os pontos, já quase morto, apareceu nesse dia. E aí, então, o pastor começou o culto, e bem na frente, assim, do culto, ele colocou um caixão, e aí o clima ficou sinistro, né? Aí, depois do sermão, o pastor orientou que os crentes fizessem uma fila para ver o defunto que ia ser enterrado. E aí, cada pessoa olhava para dentro do caixão e ficava comovida com a visão. Algumas pessoas saíram quebrantadas, outras não se importaram, é claro, sempre tem. Outras saíram em lágrimas. No fundo do caixão, é claro, não tinha nenhum corpo, mas estava ali um espelho, e aí cada um contemplava o seu próprio rosto naquele caixão. Todo mundo entendeu a mensagem que o pastor queria transmitir. Eles estavam dormindo o sono da morte, e aí eles precisavam ser despertados para uma nova vida em Cristo Jesus. Eu quero pensar nessa noite com vocês sobre uma mensagem que falou ao meu coração há algum tempo, e falou ao coração da minha igreja também, e é uma mensagem que trata a respeito de avivamento. Eu vou pedir para você colocar aí eu vou fazer aquele toque discreto, tipo, pode passar, tá bom? Vamos testar. Então você põe aí a gente, se você quiser deixar, pode deixar apagado, aceso. Eu acho que o meu óculos vai ajudar eu a enxergar. Então vamos fazer o teste. Pode passar? Aí pode deixar mesmo, ok? Quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 3. A gente vai ler dos versículos 1 a 6. E ali nós vamos estudar sobre a igreja que precisa buscar o reavivamento. Apocalipse 3, de 1 a 6. Ao anjo da igreja em Sardes, escreva: estas são as palavras daquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as suas obras, você tem fama de estar vivo, mas está morto. Esteja atento, fortaleça o que resta e que estava para morrer, pois não achei suas obras perfeitas aos olhos do meu Deus. Lembre-se, portanto, do que você recebeu e ouviu. Obedeça e arrependa-se. Mas se você não estiver atento, virei como um ladrão, e você não saberá que hora virei contra você. No entanto, você tem aí em Sardes uns poucos que não contaminaram as suas vestes. Eles andarão comigo, vestidos de branco, pois são dignos. O vencedor será igualmente vestido de branco. Jamais apagarei o seu nome do livro da vida, mas o reconhecerei diante do meu Pai e dos seus anjos. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Vamos orar? Senhor, nós pedimos a tua direção, a tua força, Deus, a tua graça, a tua misericórdia e a tua orientação. Obrigado pelos 50 irmãos dessa igreja. Que essa mensagem seja um desafio também para a minha vida, para a vida de cada um que está aqui, para vivermos a retidão que o Senhor de fato espera de nós. Te glorificamos, Pai, em nome de Jesus. Amém.
É interessante pensar um pouco, pode passar aí, tá? A respeito da glória da cidade de Sardes, ela tem a ver com o seu passado. Durante o século VII a.C., ela viveu um tempo áureo e era uma das cidades mais magníficas do mundo daquela época. Ela ficava numa colina muito alta e as suas muralhas eram fortificadas, então o acesso para a cidade era muito difícil e ninguém conseguia escalar. E aí havia muito autossuficiência, muita... Obrigado. Você nem senta aqui. Havia muito autoconfiança de que eles nunca seriam destruídos. Mas foi no ano 529 a.C. que essa cidade caiu nas mãos de Ciro, rei da Pérsia, e ele cercou a cidade por 14 dias. E aí ele encontrou um buraco, uma brecha na muralha, onde ele conseguiu penetrar e dominou toda aquela cidade. Sardes foi destruída, mas depois de um tempo ela foi reconstruída. E essa cidade ficou famosa não mais agora por seu grande poder, mas porque nela havia um alto grau de imoralidade, e isso invadiu a vida das pessoas e levou aquela cidade à decadência. Quando João escreveu essa carta aqui, Sardes era uma cidade muito rica, mas era uma cidade totalmente depravada. E ela vivia da glória do passado, né? Que nem a seleção brasileira, que vive da glória do passado e não ganha mais nada. Né? E eles praticavam uma vida totalmente imoral. Infelizmente, a igreja se tornou como uma cidade. E aí, em vez de ela influenciar, a igreja começou a ser influenciada. Na verdade, a igreja não causava mais nenhum desconforto para a cidade. Você pode imaginar uma igreja que tanto faz ter como não ter um lugar? Então, no meio desse contexto que nós vemos Jesus enviando essa carta urgente para a cidade de Sardes. Uma igreja que tinha nome, que tinha fama, como a sua cidade, mas não tinha vida. Para que essa igreja pudesse voltar ao seu lugar de ser igreja, ela precisava de algo especial, ela precisava de um reavivamento. Para que o Espírito Santo de Deus possa começar um reavivamento nas nossas igrejas, nas nossas vidas, é necessário, creio eu, que em primeiro lugar, os membros reconheçam que estão mortos ou que estão dormindo, no mínimo. Porque você não tem como falar de reavivamento se você acha que está tudo bem. Se você falar, não, aqui está tudo perfeito, está tudo ótimo, então a questão do reavivamento cai por terra. Mas quando nós percebemos que há um esfriamento, que há uma quase morte, que as pessoas estão dormindo, ou que haja efetivamente morte espiritual, é preciso que haja um reavivamento. Então é diante desse quadro que a gente aprende que essa aqui não é uma relíquia do passado, essa carta não é um dado arqueológico, mas ela é, na verdade, um espelho onde nós nos enxergamos a nós mesmos, nós, a igreja contemporânea. Essa não é uma carta escrita para a igreja de Sardes apenas. Essa é uma carta escrita para esta igreja, para a igreja evangélica, a igreja contemporânea, a igreja cristã brasileira, precisa ler e entender o que essa carta quer significar para todos nós. Eu quero refletir um pouco sobre vocês, então, do que uma igreja, para ser chamada de igreja verdadeira, é estranho dizer isso, mas talvez existam igrejas mentirosas ou igrejas falsas, isso não deveria nem ser chamado de igreja, mas para diferenciá-las dessas, nós vamos chamar de igreja verdadeira. Então, a igreja verdadeira precisa de reavivamento, e eu queria partilhar isso com vocês em alguns aspectos, e o primeiro deles é, pode colocar, a igreja verdadeira reconhece a necessidade do reavivamento. O primeiro passo que nós precisamos dar, então, como eu disse, é o de reconhecer que nós precisamos de reavivamento. Você acha que você precisa? Deixa eu te perguntar uma coisa. Você acha que a igreja está tudo certo? Essa igreja que você participa. Aqui está tudo beleza, tudo ótimo, né? Está tudo perfeito. Você acredita que está tudo correndo às mil maravilhas? Talvez nós precisemos começar por aí, sobre um reconhecimento. Como eu disse, numa mesma igreja, existem pessoas mortas, existem pessoas que estão dormindo. Mas como é que a gente consegue identificar esse tipo de pessoa nos dias de hoje? Será que existe um sistema de raio-x onde a gente pudesse identificar? Até me lembro disso que um pastor amigo meu, um pastor de uma igreja onde eu, quando eu era pastor auxiliar, era titular, ele disse que foi pregar numa igreja, e aí ao final um irmão disse assim, pastor, Deus me deu uma revelação, né? Eu chamo isso de revelamento. Deus deu para ele uma revelação de que aquele pastor ia receber de Deus a visão de raio-x. E aí ele falou assim, Elias, eu vou falar a verdade para você. Eu não quero essa visão, porque quando eu penso que vou ter uma visão de raio-x, eu não consigo pensar em nada que presta dentro de uma visão de raio-x. Como é que nós conseguimos identificar
esse tipo de pessoa nas nossas igrejas hoje. Pessoas que estão dormindo, pessoas que estão mortas. Quando é então que nós sabemos que há a necessidade de reavivamento? Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que chegar juntos a uma constatação, se é que você já não fez isso, pode colocar aí, é que existe na igreja, nas nossas igrejas, membros não convertidos. Isso é um fato. Isso é uma triste constatação, mas é um fato, é uma constatação. Versículo 1 diz: conheço as suas obras. Você tem fama de estar vivo, mas está morto. O reavivamento é necessário quando há crentes que só têm um nome na relação de membros da igreja, mas estão mortos espiritualmente, ou seja, ainda não são convertidos. Uma coisa é você ter o seu nome no hall de membros. Outra coisa é você ter o seu nome no livro da vida. São duas coisas díspares, são duas coisas completamente diferentes. A igreja de Sardes, como nós lemos aqui, o que nos mostra, o que fica claro para nós aqui, é que é uma igreja que vivia de aparências. Ela tinha fama e tinha boa reputação na cidade, não tinha problemas com falsas doutrinas, como outras igrejas aí da Ásia tinham, mas tinha um problema também. E o problema dessa igreja é que ela não possuía vitalidade espiritual. E exatamente isso era a sua grande ameaça. Em outras palavras, Satanás não tinha o menor problema com aquela igreja em Sardes, porque era uma igreja que não atrapalhava os seus objetivos. Pense um pouco sobre isso. Você pode imaginar uma igreja que Satanás diria o seguinte: então, com aquela igreja eu não vou me preocupar. Eu vou, não é partir para cima de outro, porque com aquele pessoal ali, com eles, né, talvez é perigoso até eles me ajudar, mais do que me atrapalhar. O problema da maioria dos membros de Sardes era a falta de conversão, portanto. Então o diabo não precisava nem perseguir aquela igreja de fora para dentro, porque na verdade ela estava sendo derrotada de dentro para fora. Os seus próprios pecados estavam causando a sua derrota. Muitas igrejas sofrem hoje por causa da falta de conversão dos seus membros e frequentadores. A igreja hoje, eu ouvi um pastor dizer isso, achei isso muito interessante, ele disse o seguinte: a igreja hoje tem 3 tipos de pessoas que frequentam as que estão nas igrejas. Primeiro são aquelas que são os membros. E quando eu digo membros, não são só aqueles que estão no hall de membros, na lista de membros, foram arrolados através de uma assembleia. Eu estou dizendo membros, aqueles que fazem parte do corpo de Cristo mesmo, aqueles que são envolvidos com a sua igreja local, ainda que ainda não sejam membros daquela igreja. Existe um outro grupo que ele diz que são os frequentadores, que podem inclusive ser membros da igreja. Estão no hall de membros, mas são frequentadores. Vão lá para ajudar na acústica, porque você sabe que quanto mais gente é melhor do que ajuda na acústica do som da igreja. Então eles estão ajudando, pelo menos na acústica, eles estão ajudando, né? Enche o tempo. E tem aqueles que ele diz, né, de uma maneira até meio irônica, ele diz que são os consumidores. Os consumidores são aqueles que dizem assim: olha, eu vou levar meus filhos lá naquela igreja, porque é bom, porque lá eles aprendem de Deus. Mas eles mesmos não vêm, os pais mesmos não vêm. Mandam os filhos, mas não vêm. Ou então a igreja vai ter um evento muito legal essa semana com casais, ou com melhor idade, ou sei lá o quê, com crianças. Então eu vou mandar o pessoal dessa faixa, a gente vai lá nesse evento. Esses são os consumidores da igreja. A verdade é que a igreja tem todo tipo de pessoa que a frequenta. Então a primeira coisa que talvez o texto esteja nos apontando é que na igreja nós precisamos reconhecer, constatar efetivamente que existem membros não convertidos. A outra coisa que o texto vai nos mostrar, pode dar um clique aí, é um antes, viu? É um antes mesmo, deve ter. Isso, só aperta uma vez aí que ele vai, deve aparecer a galera embaixo. Aperta aí para eu ver o que acontece. Não, pode voltar tudo lá. Mas, pode voltar. Isso. Aí, se você clicar não aparece nada aí. Aí, ó. Muito bem. Outra coisa que pode acontecer são membros fracos. Olha o que diz o versículo 2. Fortaleça o que resta e que estava para morrer, pois não achei suas obras perfeitas aos olhos do meu Deus. O reavivamento é necessário porque na igreja existem muitos crentes que ainda não morreram espiritualmente, mas que estão fracos. É como se já estivessem em estado terminal. Eu creio que o principal vírus que contamina os cristãos e que os conduz hoje à fraqueza é o mundanismo. O mundanismo adoece a igreja e leva as pessoas ao pecado.
E aí isso começa a minar o nosso desejo de buscar as coisas de Deus. Isso é uma coisa que perturba todos os crentes. Então, aos poucos, os prazeres do mundo vão tomando lugar das coisas de Deus, e quando menos se espera, estamos totalmente contaminados por este vírus chamado mundanismo. O que acontece é que nós começamos a flertar com as coisas do mundo, e aí nós temos que dizer, só uma conhecidinha. Né? E quando nós percebemos lá na frente, nós já estamos muito mais atrelados às coisas desse mundo do que às coisas de Deus. E aí, quando isso acontece, nós não temos mais prazer nenhum no conhecimento de Deus. No começo vem as dúvidas, vem medo, vem tristeza, mas depois a consciência começa a ficar cauterizada e aí nós já não nos importamos mais. E aí nós estamos a um passo de nós cairmos aí numa morte espiritual. E ainda aqui, uma outra coisa que eu aponto é membros, é um que tem logo abaixo, sem integridade. Olha o que diz o versículo 3. Lembre-se, portanto, do que você recebeu e ouviu, obedeça e arrependa-se. Mas se você não estiver atento, virei como um ladrão e você não saberá a que hora virei contra você. O reavivamento é necessário para a igreja, porque existem pessoas nas nossas igrejas que, embora estejam em plena atividade, estão vivendo uma vida sem integridade. Trabalhar bastantão na igreja não significa vida de integridade. Assim como trabalhar de menos também não significa vida de integridade. Lá em Sardes, os crentes viviam uma vida dupla, porque as suas obras não eram íntegras, as suas vidas não eram íntegras. O pastor Israel Belo de Azevedo, fazendo um comentário sobre esse texto, ele fala uma coisa muito interessante. Ele disse que se nós pudéssemos definir a comunidade de Sardes com um termo, esse termo seria a igreja do faz de conta. O cristão sem integridade é o cristão do faz de conta. Ele participa numa igreja da cabeça dele, uma igreja do faz de conta. Então ele faz de conta que é um seguidor de Jesus, ele faz de conta que ama os seus irmãos, ele faz de conta que tem interesse pelos necessitados, ele faz de conta que evangeliza, ele faz de conta que devolve o dízimo, ele faz de conta que se preocupa com a obra missionária, ele faz de conta que lê a Bíblia diariamente, ele faz de conta que ora alguns minutos por dia, enfim, ele faz de conta que é um cristão fervoroso. Mas ele não é. É claro que nós não podemos discernir o cristão faz de conta do cristão verdadeiro. Nós não temos essa visão de raio-x. Mas Deus pode fazer isso. Deus, como diz o próprio texto, anda no meio dos candelabros, né? que é a igreja espalhada por toda a terra. E Ele vai sondando a motivação dos nossos corações. Uma outra coisa, para que uma igreja verdadeira possa ser chamada de igreja verdadeira em relação ao reavivamento, é que a igreja verdadeira, pode explicar, ela busca o reavivamento. Como eu disse, a igreja de Sardes precisava de reavivamento. A igreja contemporânea também precisa de reavivamento. Mas embora esse verdadeiro reavivamento venha do alto, ele não cai do céu. E a gente precisa pensar sobre isso. É preciso que ele seja buscado pela igreja e individualmente por seus membros. E aí a pergunta é óbvia. Como é que se busca então esse reavivamento? Essa carta de Sardes pode nos explicar algumas coisas. A primeira, pode colocar aí, é pela vigilância. O versículo 2 diz, esteja atento. A cidade de Sardes era uma enorme fortaleza, como eu disse ao início, e eles se gabavam das suas muralhas fortificadas, mas foi um pequeno descuido na vigilância, que fez com que a cidade um dia fosse invadida e fosse arrasada por 2 vezes na história. Da mesma maneira como essa cidade, a igreja de Sardes caiu em algum momento porque não vigiou. É por isso que Jesus envia a carta. É interessante a gente pensar sobre essa ideia de vigilância, não é? Jesus sempre alertou os seus discípulos a que vigiassem. É preciso a gente vigiar por nós e vigiar pelos nossos irmãos também, não é? O pessoal aí gosta de falar assim, vigia, varão, não é? Então vigia mesmo, toma cuidado aí, né? Os mais fortes precisam ajudar os que se encontram mais fracos, né? Se você percebe que o seu irmão está enfraquecido, não faça crítica sobre ele, ajude o seu irmão. Nós devemos suportar uns aos outros em amor, é dar suporte, não é acompanhar os nossos irmãos que estão passando por momentos de fraqueza. A nossa função não é espalhar a fraqueza do nosso irmão, mas ajudá-lo no momento da sua fraqueza. Eu preciso vigiar e orar porque os tempos são maus e as pressões desse mundo são muitas sobre nós.
a gente tem que vigiar também porque os perigos são sutis e quase imperceptíveis. É uma coisa interessante hoje, né? Ser pastor é uma coisa interessante, porque as coisas acontecem tão rapidamente e às vezes você nem sabe. Alguém pergunta: pastor, você acha que pode fazer isso? Rapaz, você precisa me dar um tempo para pensar. Preciso conversar com o pastor Jonas, dar uma ligada para ele, porque eu não sei não. Eu preciso pensar. A coisa acontece de uma maneira tão acelerada que a gente não sabe. Às vezes a gente não sabe se pode, não pode. O que a Bíblia diz? O que Jesus faria nessas circunstâncias de tão acelerado que está? E aí, de maneira sutil, imperceptível, por falta de vigilância, caímos. É preciso vigiar porque o mundo tenta invadir a igreja. E esse é o objetivo de Satanás. Ele quer minar a igreja e enfraquecer a igreja. Ele quer minar a sua vida e enfraquecer a sua vida. Tiago capítulo 4, versículo 4, diz que aquele que quiser ser amigo do mundo se tornará inimigo de Deus. Então nós precisamos pensar sobre isso. Precisamos nos distanciar do mundo, ficar atentos, porque ele luta contra nós. Uma outra coisa que ele aponta a esse respeito é que nós devemos estar pela palavra de Deus. O reavivamento acontece pela palavra de Deus. O versículo 3 diz: lembre-se, portanto, do que você recebeu e ouviu, obedeça e arrependa-se. Preste bem atenção no que esse versículo diz. O que é que eles receberam, ouviram, deviam se lembrar, obedecer e voltar-se para quê? Se você olhar o contexto, ele está dizendo que deviam se voltar para a palavra de Deus. Porque a igreja havia se apartado da pureza da palavra de Deus. O maior sinal do reavivamento de uma igreja é a volta do povo à palavra de Deus. Então, quando há verdadeiro reavivamento, os crentes passam a ter fome de Deus, ter fome da sua palavra. E aí eles começam a dedicar-se ao ensino e, consequentemente, ao aprendizado das Escrituras. E aí a palavra de Deus torna-se verdadeiramente eficaz na vida deles. Reavivamento, isso é muito bom deixar claro, não pode ser confundido com um culto mais animado. Isso não é reavivamento. Ou com inovações nos programas da igreja. Isso não é reavivamento, isso é estratégia. É uma coisa diferente. Ou com manifestação de dons carismáticos, nem mesmo com milagres extraordinários. Ou seja, ou o reavivamento vem da Bíblia, ou ele não vem de Deus. Quando nós atentamos para a história, nós percebemos que o verdadeiro reavivamento, ele é fundamentado e orientado pela palavra de Deus. Os grandes avivamentos da história da igreja aconteceram não por causa da volta a um líder, não a volta a um movimento, a uma denominação, a um momento de adoração, mas uma volta inegociável à palavra de Deus. Quando você estuda a história dos pais da igreja, você vai perceber que o retorno não era aos pais da igreja, mas o retorno era à palavra de Deus. O apelo é que as pessoas se voltassem à palavra de Deus e isso, consequentemente, se colocariam novamente na presença de Deus. E uma outra coisa que nós aprendemos aqui é que a igreja verdadeira busca o reavivamento, pode colocar, pela santidade. Olha o verso 4. No entanto, você tem aí em Sardes uns poucos que não contaminaram as suas vestes. Eles andarão comigo vestidos de branco, pois são dignos. Graças a Deus que a degradação espiritual de Sardes não tinha atingido a todos os seus membros. É interessante pensar sobre isso. A todas as igrejas, sempre há o remanescente, não é? Haviam alguns que permaneciam fiéis a Cristo. A ideia das vestes sujas, o texto é de que muitos não viviam uma vida de integridade com Deus. As vestes sujas podem representar para a gente aqui o pecado, a impureza, mundanismo, enfim, falta de santidade. E aos que permanecerem fiéis, a recompensa é de andar com Jesus. Não pode fazer parte dessa caminhada quem tem uma vida dupla. Ou seja, você resolve caminhar com Jesus, porque Ele te convida para essa caminhada. E no meio da caminhada você para e você quer tomar um outro rumo, você quer voltar. Caminhar com Jesus não funciona assim. Ou você caminha com Ele, ou você não caminha. A Bíblia vai dizer que sem santidade ninguém verá o Senhor, não é? Santidade está ligada ao conhecimento de Cristo. E só caminhando diariamente com Ele é que nós vamos poder alcançar este conhecimento de Cristo. É no dia a dia. É no desfrutar da sua companhia. Constantemente.
A outra coisa que eu quero apontar aqui, pode colocar aí, é que a igreja verdadeira é recompensada pelo reavivamento. Em outras palavras, quando a igreja resolve viver o verdadeiro reavivamento, ela desfruta de recompensas, ou ela recebe recompensas. Versículo 5 diz: o vencedor será igualmente vestido de branco. Jamais apagarei o seu nome do livro da vida, mas o reconhecerei diante do meu Pai e dos seus anjos. O reavivamento traz bênçãos e traz recompensas maravilhosas para as nossas vidas. O texto diz que o vencedor vai receber vestes brancas. Diferente das roupas sujas, agora ele fala de vestes brancas, que é símbolo de pureza, símbolo da santidade de Deus, compartilhada conosco. O vencedor é aquele que preferiu a santidade ao invés de uma vida de podridão no pecado. O vencedor é aquele que abandonou as práticas pecaminosas desse mundo e escolheu servir ao Senhor e a sua palavra. Aquele que não se envergonhar de Cristo na terra vai ter o seu nome proclamado, reconhecido e confirmado no livro da vida do céu. Isso é uma coisa maravilhosa. Jesus usa uma imagem que faz cessar toda e qualquer dúvida que você possa ter. Ele diz: jamais apagarei o seu nome do livro da vida. De acordo com essa imagem, eu creio que Deus descreve o nome do salvo numa enorme relação, com bilhões de páginas suficientes para conter o meu nome e o seu nome. Depois que está escrito ali o meu nome e o seu nome, esse registro nunca será apagado. Isso é uma coisa maravilhosa. Eu acho que a correria do dia a dia, o nosso trabalho, as nossas lutas diárias, o nosso trabalho na igreja, o nosso exercício da vida cristã, às vezes faz com que nós nos esqueçamos de promessas gloriosas como essas. Não é verdade? Às vezes eu mesmo estou tão envolvido com o trabalho da minha igreja que me esqueço de Deus. Eu acho que isso já aconteceu na sua vida também. Às vezes estamos tão envolvidos com tantas coisas que nos esquecemos das ricas promessas e as grandes recompensas que o Senhor tem para nós. Eu quero concluir com Mateus capítulo 10, versículo 32, onde Jesus diz: quem, pois, me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Deixa eu dar uma palavra para você aqui. Eu não sei se você se enquadra neste grupo de pessoas que nós dissemos aqui que são pessoas que talvez estão na igreja, mas não estão convertidas. Talvez essa seja a sua realidade. Talvez você está nessa igreja aqui há muitos anos. Ela faz hoje 51 anos. E talvez você está há muito tempo aqui. Talvez você chegou ontem aqui. Mas talvez você, refletindo sobre essas palavras, concluiu que falta conversão em sua vida. Talvez você veio à igreja todos os domingos, mas você ainda não se converteu. Eu preciso dizer a você que talvez esteja a nossa condição, ou talvez você que esteja aqui visitando, que você pode ter certeza sim da sua salvação. Se um dia você reconheceu os seus pecados, se você confessou Jesus Cristo como o seu único e suficiente Salvador, você de fato é um salvo. Pode ser que, passado algum tempo, você deixou de viver segundo a mensagem que um dia transformou a sua vida, ou talvez por circunstâncias da vida, você tenha perdido a alegria da salvação. Mas eu quero convidar você a sair desse estágio, esse estágio de estagnação, de paralisia espiritual, e lançar-se novamente nos braços de Jesus. Talvez você precise de uma transformação, de uma conversão. Faça isso de coração, porque se você fizer isso, ninguém jamais pode apagar o seu nome do livro da vida. Talvez a situação sua é outra. Talvez você tenha agora reconhecido que o seu nome não está no livro da vida. Saiba que você também pode ter certeza da sua salvação.
Ou talvez a situação sua é de esfriamento. Talvez você está certo de que é salvo, mas tem vivido uma vida cristã medíocre. Talvez seja um momento de você reconhecer que Deus quer usar a sua vida, que você precisa de um reavivamento na sua vida. E eu quero convidar você a pensar sobre isso, tomar uma decisão de viver a vida que um dia aqueceu o seu coração lá atrás, quando você entregou a sua vida a Jesus, voltar a viver aquele primeiro amor. Eu quero refletir agora de maneira muito simples, e é uma reflexão pessoal. Isso não está escrito na Bíblia, é uma visão, uma coisa da minha cabeça, uma forma absolutamente humana. Eu imagino um dia eu chegando diante do trono branco, vestido de branco, como o Senhor Jesus viu, como o Senhor Jesus disse que aconteceria, para ouvir a chamada final. E aí, quando a lista vai chegando na letra E, o meu coração começa a disparar. E aí você pode agora pensar na letra inicial do seu nome. E aí, no meio de tantos nomes, ele lê o livro da vida, olha para mim nos meus olhos, e aí ele diz assim: Elias, pode entrar. E aí você pode colocar o seu nome aí. Talvez você precise pensar novamente sobre isso. Relembrar o dia que você entregou sua vida para Jesus. Relembrar os feitos do Senhor na sua vida. Talvez, como igreja, 51 anos seja um tempo muito bom para refletir as vitórias que o Senhor deu, as vitórias que Ele deu naqueles conflitos mais difíceis, para que um dia nós possamos chegar na presença do Senhor. E aí Ele vai dizer o seu nome. E Ele vai dizer para você assim: você pode entrar. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Amém? Vamos orar? Pai, nós te agradecemos, Deus, pela sua palavra, que é viva e eficaz, que fala no nosso coração, que nos mostra o quanto o Senhor nos ama, quantas bênçãos o Senhor tem para nos derramar. Mas eu reconheço, Deus, que em algumas ocasiões nós esfriamos na nossa fé. Em algumas circunstâncias nós passamos por momentos difíceis. E aí então nós começamos a clamar ao Senhor, porque nós precisamos de Ti, Pai. Deus, eu fico impressionado como o Senhor continua, através da Sua palavra, falando a gente, falando para o nosso coração, nos mostrando os nossos erros, as nossas falhas. Eu sei que o Senhor tem bênçãos para as nossas vidas. Eu sei, Deus, que o Senhor escreveu os nossos nomes no livro da vida. E ninguém pode apagar. Deus, a gente precisa lembrar disso, para que a gente viva uma vida de retidão, para que a gente busque reavivamento a partir das nossas vidas. Deus abençoe essa igreja nestes 51 anos de vida. Que essa seja uma igreja que não cansa de buscar no Senhor o reavivamento. Todas as vezes que a chama do Evangelho começar a enfraquecer, todas as vezes que a igreja enfrentar momentos de dificuldade que parecem que vão esmorecer, que essa igreja possa levantar os olhos para o alto e olhar para o Senhor, que é rico em misericórdia e que fortalece o seu povo. Que o Senhor nos abençoe, Pai. Possamos receber a Tua palavra em nosso coração e que ela possa frutificar para a honra e glória do Senhor Jesus. Em nome dele que oro. Amém. Deus abençoe essa igreja, Deus abençoe a sua vida. Desejo que a palavra do Senhor continue falando com vocês e que vocês possam buscar, de fato, o reavivamento para as suas vidas e para a vida dessa igreja. Amém? Quero agradecer ao pastor Jonas, muito obrigado. Deus abençoe a todos vocês.